Gazini. Gazini do dia 24 de março de 2026. Estou aqui para falar do lançamento desse álbum Arte Sequencial Brasileira, do qual eu sou um dos autores que participa. E ele é uma retomada desde o ano de 1996, quando foi lançado esse álbum aqui, Brazilian Heavy Metal. Você vê que a última capa é a arte do Maurício de Souza Produções, né? E a capa, eu não vou me lembrar agora, mas temos aqui em algum lugar ilustração. Em algum lugar tem, mas eu não vou me lembrar, né? Mas não tem problema. Esse álbum aqui, eu tenho uma fala dele num dos meus gazines. Eu participei na época, final da década de 90, né? Então, nessa época, o Dario Chaves, mais o Carlos Mann e outros trabalhavam intensamente, tendo banca, tendo matéria sobre quadrinhos, tentando editar quadrinhos também. E os autores, né? Muitos autores brasileiros, amadores, profissionais, se juntando para que o quadrinho se tornasse algo valoroso no Brasil, e se tornou. Graças também aos pesquisadores, e eu me tornei um dos pesquisadores. Mas juntando os leitores de quadrinhos, os profissionais de quadrinhos, os amadores de quadrinhos e os pesquisadores de quadrinhos do Brasil, do final da década de 90, quando eles ainda eram desvalorizados, até agora houve uma mudança radical em que agora eles são usados em sala de aula, nas escolas, nas universidades e como arte, né? E muitos autores brasileiros novos, gerações novas que nasceram no final da década de 90, no começo dos anos 2000 e até agora ainda outros vêm surgindo, né? Mas na época era muito difícil, não havia a internet, ela estava engatinhando, né? Eu me lembro que eu fiz mestrado em 1992 a 96, se eu não me engano, nesse período, na Unesp, lá a gente podia usar a internet e ainda assim, bem comedidamente, era bem difícil. Eu fui ter um computador computador para utilização com a internet depois dos anos 2000, né? Então, enfim. Tirando isso tudo aí, os quadrinhos agora são valorizados, e nessa época esse lançamento aqui foi um rebuliço, porque ele trazia toda uma roupagem da heavy metal norte-americana, né, que cria uma influência, influenciou-se pela Metal Hurlant francesa. Então, Philippe Druillet, Moebius, Casamayu, Philippe Casar, né? Dieudonné, outros autores publicaram e criaram os humanoides associados, Les Humanoides Associés, a Metal Hurlant, revista dos anos 70 na França, que era uma revista que gritava metal, né? Metal Hurlant, gritar metal, mas na verdade no sentido de um quadrinho adulto, ficcional, fantástico, fantástico, filosófico, visceral. É um quadrinho adulto que ainda estava começando a se ampliar, principalmente na Europa e na França. Depois os Estados Unidos também abarcou isso e criou a Heavy Metal, que é essa aqui, esse logo, né? Que é The Illustrated Fantasy Magazine, vem até escrito aqui. Mas enfim, essa é a versão brasiliana ou brasileira, né? E aí tinha muitos autores profissionais, dentre os quais Shimamoto. Eu não vou me lembrar agora, são muitos, né? Eu tenho aqui a listagem para ficar mais fácil aqui, ó. Por exemplo, Ataíde Braz, Flávio Colim, né, e muitos outros, Oswaldo Pavanelli, Klebs Júnior, Edgar Franco, Gazi Andraus, esses dois começando a carreira ainda de quadrinistas na área do fanzinato, né? E hoje o Edgar Franco é uma sumidade, ele também elaborou quadrinhos com o Mozart Couto, né, que também está aqui. Mas enfim, temos aqui uma espécie de portfólio, dossiê, com os autores
A maioria dos autores principais que estavam naquele período da década de 80, mas em especial na década de 90, que é o final da década de 90, quando saiu esse álbum aqui, né? Então reuniu um pouco de cada e teve o Mutarelli, por exemplo, teve uma Mozart Culto, teve uma divulgação à altura, né, do que ela era, né? Roteiro do Jean Danton, arte do Benet e arte do... Também temos o Laudo, muitos outros, né? O Rogério Vilela, que hoje em dia vocês veem ele ele é um youtuber, né? Inteligência Ilimitada, se eu não me engano, e ele era quadrinista, quer dizer, pode ser que ele seja ainda, mas a atuação dele agora é outra, né? Mas ele era um quadrinista também, né? E temos aqui como eu falei, o Edgar Franco e eu, né? Mas eu tenho que achar aqui, porque tem tantos autores que a gente vai se... Aqui, um HQ minha aqui, que é esta aqui, Terra e Plantio, e tem o Edgar Franco em algum outro local aqui que eu preciso achar, mas já acho aqui. Flávio Calazans também, que... O Edgar Franco tá por aqui, gente. Mas eu queria achar para ir mais rápido, né? Mas tem hora que... aqui, Edgar Franco. Bom, tá aí. Um álbum que marcou gerações. E agora, o Dario Chaves, o mesmo editor, teve outra ideia há alguns poucos anos. E essa ideia concebeu esse álbum um pouco maior. Ele é maior até de tamanho, né? Vejam que... ele tem uma altura e uma largura um pouco maior. Aqui. E também com mais páginas. Se o anterior trazia uma média de quase 200 páginas, esse aqui traz uma média de 320 páginas. Com todas as biografias de todos os autores aqui atrás. E aqui, já abri com a minha, já vou colocar logo. Então essa aqui é uma HQ minha, que está no álbum, de 4 páginas. Aqui é o miolo dela. E tem outros autores também, alguns dos antigos, né? O próprio Edgar Franco, o Laudo. Eu agora precisaria... O Edgar de Guimarães também. O Edgar de Guimarães é o famoso editor do fanzine QI, né? E ele traz uma história muito interessante aqui, extremamente criativa. Bom, aqui está o sumário, né? No sumário temos muitos autores novos, né? Eduardo Schresser não é novo, é da época também. Hamilton Cabuna, mais recente. William Hussar estava no álbum anterior, está nesse também. Edgar de Guimarães, página 45. Agora fica mais fácil aqui. Essa HQ dele aqui. Famoso editor e quadrinista, editor do fanzine QI, né? Shimamoto está aqui também. Olha, tem muitos outros. Júlio Magá, Moacir Torres, Bira Dantas. Enfim, e tem os apoiadores, porque esse aqui foi pelo Catarse, né? Teve apoio pela plataforma financeira de financiamento Catarse, né? E aí, é um álbum gigantesco, ele traz uma atualização, né? Então, se aqui tínhamos o Brazilian Heavy Metal, agora temos o Arte Sequencial Brasileira, confirmando o que veio no desenvolvimento da inserção dos quadrinhos como arte também, como valorosos. E aí, a ideia do Dario foi justamente chamar Arte Sequencial Brasileira como um álbum que retoma e atualiza esse hall de quadrinistas amadores, mais profissionais também, né? E tem aqui um belíssimo álbum, né? O lançamento será... Aqui temos... Eu tenho aqui uma imagem já salva, maior aqui, vamos ampliar ela, vamos ver se eu ampliar ela um pouco, aqui, tá aí. Esse aqui é o Dario Chaves, o editor. Então, no lançamento agora no próximo sábado, que será
dia 28 de março de 2026, das 15 às 18 horas, eu vou estar lá. Comic Boom, Rua Coelho, Lisboa, 366, Tatuapé, SP. Eu confesso que eu não conhecia essa livraria de quadrinhos, vou conhecê-la agora, né? Mas tá aí. Você que acompanha o universo das HQs está convidado para este encontro especial que vai celebrar a criatividade e a força da produção nacional de HQs. Venha conhecer os autores que participaram do álbum Arte Sequencial Brasileira. Um momento para trocar experiências, conversar com roteiristas e desenhistas e conhecer mais sobre o processo criativo das histórias do álbum. Tarde de autógrafos. Então, alguns dos autores vão estar lá, dentre os quais eu, como prometi, estarei também, né? Aqui, o que mais que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Eu tenho para mostrar aqui, deixa me ver, para finalizar. Bom, no Facebook tem também a divulgação, né? Vou puxar aqui. A gente clica e demora um pouquinho, mesmo com a velocidade rápida. Ah, sim, precisa ter mais de 18 anos, porque é um álbum que tem quadrinhos também de temáticas mais apropriadas para quem é adulto, né? Então, coletânea de autores brasileiros, mais 70 roteiristas e desenhistas, 300 páginas de HQ. O financiamento foi de 14.210, batendo a meta de 13 mil, né? E aí tem os dados, ó, o álbum anterior que eu mostrei para vocês aqui, e também um pouco da história do projeto, né? Eu lembro de ter postado também alguns vídeos de alguns dos autores, ou vídeo falando de alguns dos trabalhos dos autores aqui, ó. Tem a minha HQ também aqui. Então, assim, tem bastante dados que eu vou deixar no link para vocês conhecerem, né? Do projeto Arte Sequencial Brasileira, capitaneado e idealizado pelo Dario Chaves. E é isso. Acho que são esses dois itens aqui só, principais, né? Então, estão todos convidados, né? Eu vou inserir novamente aqui para finalizar, né? Todos convidados aqui para o lançamento, quem puder vir em São Paulo, né? Eu mesmo estou no litoral agora, em São Vicente, mas estarei lá no sábado. E aí, quem puder, compareça. Não tem a obrigatoriedade de comprar. Eu sei que tem muita gente, eu mesmo era assim, mas se vai ter lançamento e talvez eu não tenha dinheiro e talvez o álbum seja, o tamanho dele, né, tenha um valor um pouco maior. Eu não me lembro exatamente o preço, mas eu vou deixar os dados que eu obtive com o Dario na descrição do vídeo, que aí vocês vão ter uma noção também. Mas não tem essa obrigatoriedade. Compareçam para conversar, para folhear o álbum, e aqueles, obviamente, que puderem e quiserem comprar, o álbum estará lá, né? Então é isso. Eu não gosto muito dessa obrigatoriedade de que porque a pessoa está lançando o livro ou um grupo está lançando, e aí o que simpatiza com isso fica em dúvida se vai ou não, porque ele está sem dinheiro, ou talvez não compre. Apareça para conversar, né? A gente folheia o livro, conversa, né? Enfim, se rever, né, com outros autores também. É isso. E vale a pena porque também é um álbum que marca uma retomada, né, sobre o quadrinho arte, né? Então isso é interessante, né? Tá aqui. Para finalizar, vou deixar a descrição também para vocês sobre esse vídeo aqui. Um grande abraço e esse é um Gazine, né? Muitos dos autores do primeiro álbum, que é esse aqui, e outros desse aqui, eram ou são ainda fanzineiros, que é o meu caso. Então, o Gazine está explicando aqui que tem tudo a ver também, porque principalmente o primeiro álbum, que na época era muito difícil publicar, e o Dario, junto com o Carlos Mann, né, que foi o editor também, né? Eles trabalharam buscando os quadrinistas amadores junto, porque sabiam que todos estávamos juntos fazendo um quadrinho brasileiro que um dia seria valorizado como agora o é. Isso é importante também aos jovens quadrinistas saberem, né? E que, se puderem, compareçam. De certo, tem muitos quadrinistas jovens nesse meio aqui dentro dessa publicação, né? Eu não olhei
totalmente porque não deu tempo ainda, mas o Dario Chaves é antenado com os quadrinhos e com os quadrinhos brasileiros e os quadrinistas e fanzineiros brasileiros. Nos vemos sábado. Até lá, um grande abraço, até o próximo Gazine. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes, biográficos e afins.